No vídeo de hoje eu vou contar como eu construí minha casa própria, trabalhando como estágio, freelance, sendo efetivado na empresa. Então fica nesse vídeo que eu vou contar detalhes do que aconteceu comigo na época para construir minha casa. Salve, Martinzeira na área, mais um vídeo aqui falando um pouco da minha rotina, do meu cotidiano, do meu dia a dia. Hoje eu vou contar, cara, como eu consegui construir minha casa própria. Eu já contei aqui em alguns vídeos atrás que eu voltei pro mercado de trabalho justamente para conseguir construir minha casa e casar. E hoje eu vou contar detalhes do que aconteceu na época. Foi o ano de 2015, eu tava namorando a minha esposa, atual esposa hoje, graças a Deus, já há um bom tempo, e a gente combinou, né, de se casar, de construir nossa casa e tudo mais. Quando a gente fala de casa própria, você tem alguns caminhos aí, né, tipo, você comprar terreno, você construir no terreno da sua mãe, do seu pai, do seu sogro e tudo mais. Comigo não foi muito diferente. Eu moro junto com a minha mãe, a gente tem um quintal aqui bem grande e ela cedeu o espaço para construir aqui no terreno dela. Aqui, com a casa e tem terreno tanto na frente e atrás, tinha um espaço para construir em cima, então a gente construiu no terceiro andar. O lado bom foi que a gente não precisou fazer sapata, fundação, né? Muito custoso para fazer. Então a gente não precisou dessa parte, isso já estava pronto. A gente só chegou com tijolo, fazer as divisões e tudo mais. Então assim foi feito na época. Então eu comecei como estágio, trabalhando, ainda estava na faculdade ainda. Quem é estágio, independente da área, ganha pouco, não adianta. O valor é muito pouco, mas é um valor considerável, porque eu já estava trabalhando de freelance há 2 anos. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar um card aqui, contando um pouco da história, por que eu voltei pro mercado de trabalho. Vai lá, corre que tá bem legal. E que aproveita, curte e segue o canal também. E nessa época foi uma parada muito de Deus, assim, eu acredito em Deus, tá? Porque não demorou muito, eu fui efetivado lá na empresa. E assim que eu entrei na empresa, eu também entrei uma empresa de gráfica, então comecei a trabalhar ali junto, né? Tanto a empresa onde eu tô hoje, há mais de 10 anos, e a gráfica. Só que a gráfica durou uns 6 meses, então acabou que foi até rápido. Mas deu para levantar uma grana para concluir minha faculdade, juntar um dinheiro. E ao longo disso, cara, foi surgindo alguns freelances assim muito bacana, cara, que acabou ajudando e complementando a renda aqui. A minha esposa também ganhou algumas promoções na época e assim foi bem legal. Tá, um dos freelas que entrou, eu já trabalhava 2 anos como freelance, né? E já tinha uns clientes ali que me sustentavam e pagavam a minha faculdade. E um desses clientes era engraçado, porque eu fiz o site para ele, né? Fiz as redes sociais, é uma empresa de ônibus, famosa aqui, inclusive, no Rio de Janeiro. Fiz o site, tudo certinho. A posição no Google de busca tava bem alto, tava sendo na primeira página. Então, quem procurava ali aluguel de ônibus no Rio de Janeiro, a empresa aparecia ali como o primeiro sem anúncio, tá? Isso totalmente orgânico, sem você precisar pagar para estar ali. Então, o trabalho que eu fiz ali foi muito bacana. Comecei ali, acho que em 2012 ou 13, cara, e assim, perdurou muito tempo o meu contrato com eles e a posição também no Google. Isso despertou o interesse do concorrente dele, cara, e eu não esperava essa ligação. Ele me ligou e falou: cara, você que fez o site da empresa X? Eu falei: sim, cara, preciso conversar com você, quero que você venha aqui na empresa, tal. E assim eu fui lá na empresa, isso já trabalhando na empresa que eu tô hoje, fui lá na empresa de ônibus, concorrente dele, e ele: cara, eu quero saber o que você fez pra deixar o site do meu concorrente em primeiro lugar, eu quero esse teu serviço e tudo mais. E assim eu fechei um contrato de 1 ano, cara, com ele. E esse contrato foi muito bom, cara. Caiu como uma luva, assim. Deus enviou no momento muito certo. Outro freela que entrou foi a gente aplicar provas vestibular. Tinha um amigo que trabalhava nessa faculdade e ele, todo sábado, tinha um vestibular ali, né? E precisava de pessoas para aplicar as provas, né? Então você ganhava ali, na época acho que a gente ganhava R$150 por diária. Ficava 7 horas da manhã e saía às 11, meio-dia, alguma coisa assim. E ia eu e minha esposa. Então, aqui em casa sempre foi muito assim, né? Meu dinheiro é dela, o dela é meu. Não era R$300 por sábado, né, que a gente ganhava. Muita coisa que caiu assim maravilhosamente no momento muito certo, muito bom. Mesmo que a gente teve a facilidade de não ter fundação na casa, a alvenaria acaba sendo barata, né? Você compra tijolo rapidinho. Então é uma evolução muito rápida. Só que é muito caro, né?
você pagar ajudante, você pagar o pedreiro ali, né, que tá de frente, fiação, aquela coisa toda. Eu consegui a ajuda de um membro lá da igreja onde eu congregava nessa igreja, e ele tem uma empresa de construção. Então ele cedeu 2 funcionários dele lá, né, pra trabalhar aqui, e a gente pagava a diária dele. Então, cara, a diária dele na época acho que era R$100 o ajudante, 150 o pedreiro. Então, o Pedinho levantou os cômodos, né? E a emoção que você, por exemplo, eu trabalhava junto com a minha esposa e chegava no final do dia. E a emoção de você chegar e ver as coisas evoluindo é muito bacana, é muito da hora. Chegava à noite, a gente precisava de material lá em cima, no 3º andar. Então, a gente comprava, os caminhões chegavam, e à noite juntava eu, meu pai, minha esposa, meu irmão, todo mundo assim, colocava lá pro 3º andar, né, pra facilitar o serviço dos caras, já que na época a gente tava pagando barato, inclusive, né, abaixo um pouco do valor que tava sendo cobrado no mercado. Então o mínimo que a gente conseguia, né, fazer era deixar os materiais lá para eles trabalharem, e assim foi feito. Então toda noite a gente chegava, colocava um som, subia pedra, areia, tijolo, era uma coisa assim muito terrível, cara. Quem passou por fase de obra e não gosta como eu, é muito chato, assim. Eu vou ser hipócrita aqui, não. É uma parada muito chata. Mas é gostoso quando você vê evoluindo, porque essa fase de alvenaria, de subir, é uma fase rápida, né? É uma fase que você, em 2, 3, 4, 5 dias, já tá quase meio que pronto, assim, tudo que você já dividiu, né? Então, a gente aqui dividiu com o meu escritório, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho minha sala bem grande, eu tenho minha cozinha, né, dividido junto com a sala. Eu tenho meu quarto, que tem um banheiro, que tá desativado, a gente preferiu não ativar esse banheiro e colocou como nosso depósito. Tem um hall onde vai pro nosso banheiro principal. Eu tenho a minha varanda lá no fundo, que acaba sendo a lavanderia, onde fica o meu gato e tudo mais. E eu tenho uma varanda também de frente aqui. Então, assim, uma casa bem construída, bem dividida. Foi muito interessante essa divisão e eu tenho orgulho do que a gente construiu. Aí foi passando o tempo e a gente conseguiu parte da fiação, que é uma parte muito cara, né? A gente teve muita ajuda de Deus, assim, e de pessoas próximas a gente. Inclusive, esse rapaz que é dono da empresa fez a fiação de graça pra gente. Ele foi nosso padrinho, né? Ele conhece há muito tempo, então ele foi meu padrinho, então ele acabou ajudando demais, assim. Eu tenho certeza que Deus enviou ele pra nossa vida, que ele ajudou muito a gente. Passando disso, foi a parte de colocar piso, né? Emassar, essas coisas todas. Aí veio meu primo. Meu primo fez um valor surreal, assim, não tem como mensurar o valor que ele fez de tão baixo pra gente aqui. Ele colocou o piso na casa inteira, colocou porta, azulejo, cozinha, toda essa parte ele fez, massar a casa. O primo foi uma coisa assim de benção. E vai acontecendo isso, né, cara? Quando quem constrói, quem já construiu, deixa nos comentários o que aconteceu também na sua vida quando você estava nesse processo. E se inscreva também no canal. Sei que não é um processo fácil, mas é um processo muito interessante. Vai chegando pessoas, quem gosta de você, vai chegando pessoas pra te ajudar. E aconteceu isso. Veio muitas pessoas pra nos ajudar. E assim a gente conseguiu construir a nossa casa. Passando disso, depois de, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, a gente já tava melhor, né? Já tava bem melhor financeiramente, porque a gente casou, né? Casamento, festa, aquela coisa toda. E a gente foi lá e honrou ele com mais dinheiro. Ele nem esperava isso. A gente conseguiu pagar tudo que a gente combinou na época da construção, mas depois a gente quis dar uma moral pra ele lá. Ele ficou muito feliz, assim, de receber o dinheiro. E a gente também ficou muito feliz de poder honrar quem nos honrou, né? Quem nos ajudou na época, cara. Então, eu sou grato demais pelos amigos, pela dificuldade que eu tive, e minha esposa me ajudou demais. É difícil você encontrar uma pessoa, um par, né? Que te ajude, que esteja ali incentivando, mesmo quando eu não queria, né? Então, é muito da hora ver ela toda suja de areia, de tijolo, subindo junto com a gente. Então foi uma parada muito interessante. Teve um momento, sim, que a gente teve que segurar um pouco a obra, porque, cara, é muita grana, cara. Tubulação, essas coisas, assim, é muito caro. Cimento é muito caro. Eu lembro que a gente ficou uns 2, 3 meses parado, né? Sim, porque a gente não tinha dinheiro. A gente tava entrando nos freela, tava entrando algumas coisas, e a gente não tinha dinheiro pra continuar. E parar uns 2 meses aí, pra depois a gente conseguir retornar. Basicamente é isso, meus amigos. Obrigado aí por ter assistido até o final. Curte, comente. Vai ter muitos vídeos aí, eu sempre falo isso, porque realmente a nossa vida não para, né? E tem história pra contar, e foi por isso que eu criei o canal. Beleza? Obrigado por tudo. É nóis.